Olá, muito bom dia, amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Meu nome é a pastora Gleiciane e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra que irá fortalecer a nossa vida, irá fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Hoje nós estaremos realizando o culto online devido a uma reforma que está sendo feita na igreja. Não será possível realizar o culto presencial, mas a igreja estará aberta nos horários de culto para atendimento, para entrega do projeto de vida, amém? Mas antes de compartilhar essa palavra, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo para pedirmos que o Espírito Santo de Deus ele venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento e nos dando sabedoria. Amém? Então, feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos de graça por mais esse dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa. E queremos pedir, venha com a tua sabedoria, com o teu entendimento, ilumina, Senhor, o nosso coração. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a compreender a tua palavra. Meu Deus, não deixe que nada venha atrapalhar, meu Deus, na hora de se concentrar, na hora da meditação. E que o Senhor venha dirigir a nossa vida, Pai, não só hoje, mas todos os dias. Por isso, abençoe esse momento, que venha ser um momento, Pai, do qual nós iremos alimentar o nosso espírito com o pão que vem do Senhor, o pão que vem do céu, pão vivo, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Por isso, fale ao nosso coração, é o que pedimos, desde já e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. É por aqui que nós vamos iniciar essa ministração. Amém? Se você quiser me acompanhar, então abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui 2 versículos desse capítulo. A partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim, eu vou pegar aqui na corrigida, quantos irmãos estão procurando, vou olhar aqui numa outra versão. Amém? Diz assim, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós vemos que o versículo ele se inicia com um convite, né? Ele roga, ele suplica. Aqui na versão transformadora ele fala: suplico-os que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Então, a nossa vida ela tem que ser dedicada ao Senhor por completo, né? De corpo, alma e espírito. E nós devemos nos oferecer ao Senhor, e não apenas isso, mas a palavra de Deus fala que nós não devemos nos conformar com este século, nós não devemos nos conformar com esse mundo. Então, o que nós devemos fazer ao invés de se conformar? Aqui na outra tradução fala, não imitem os comportamentos e o costume deste mundo. Né? Então, aqui o Senhor ele está nos dando uma direção, ele está nos ensinando o que nós não devemos fazer, que é não se conformar com esse século, não imitar os costumes desse mundo. Então, o que nós devemos fazer? Ele vai falando mais assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Nós devemos renovar a nossa mente. E como nós renovamos a nossa mente? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a água que nos lava, que nos purifica. A palavra de Deus é o alimento, a palavra de Deus é a direção dele para a nossa vida, amém? E quando nós meditamos na palavra, buscamos ao Senhor, a nossa mente ela está sendo renovada.
O Senhor Jesus, ele disse: vós estáis limpos pelas palavras que eu tenho dito. As palavras de Jesus, elas limpam a nossa mente da contaminação do mundo. Ela vai ser o filtro que vai nos ajudar a selecionar aquilo que é edificador para a nossa vida e aquilo que não vai ser aproveitado, principalmente em relação à nossa vida espiritual. Amém? Então, eu vou ler aqui novamente esse versículo 2, na outra versão, que fala assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Amém? Nós devemos deixar que Deus venha realizar em nós essa obra, essa mudança, a metanoia, que é a mudança de pensamento. Agora, por que é tão importante ter essa mudança de pensamento? Porque uma vez que a pessoa ela tem essa mudança, vai mudar não apenas o pensamento, vai mudar as atitudes, vai mudar as escolhas, vai mudar a maneira de agir, amém? A maneira das escolhas, que a pessoa tem de fazer escolhas, então tudo vai mudar, então tudo começa na nossa mente, no nosso coração. Então nós devemos deixar que Deus venha realizar essa obra. Agora, por que nós devemos permitir? Né? O Senhor, ele nos chama, ele fala: rogo-vos, eu suplico. Né? Então, é um convite, é um chamamento para a nossa vida. E ele fala mais assim: transformai-vos por meio de uma mudança em modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Amém? Então, nós devemos permitir que Deus venha transformar a nossa mente através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Para quê? Para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E, irmãos, Deus, ele é um Pai amoroso. Ele é aquele que tem o melhor para nós. A vontade de Deus é que nós venhamos ser salvos. A Bíblia fala sobre isso, que nenhum homem se perca. O desejo do coração de Deus é que ninguém venha se perder. A vontade de Deus é que nós venhamos ser participantes da sua santidade. A vontade de Deus, ela é perfeita para nós, amém? E a vontade de Deus é que nós venhamos abrir o nosso coração e deixar que Ele venha transformar a nossa mente. E por isso que hoje Ele está trazendo aqui essa palavra para despertar o nosso coração, para que nós venhamos abrir o coração. O Senhor Jesus fala que Ele está à porta e bate, e se alguém abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com Ele e vai realizar uma grande mudança. Amém? Então, a primeira parte da mensagem é essa: nós não devemos nos conformar com esse mundo, nós não devemos nos deixar influenciar, imitar as coisas que não vai trazer edificação para a nossa vida. E isso nós temos que ter bastante cuidado, porque existem coisas que elas vão entrando sem a gente perceber. Né? Então, a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a observar o que é de Deus, o que agrada ao Senhor, o que não agrada. E quando nós temos essa mudança de pensamento, nós temos até uma compreensão melhor do que realmente é a vontade de Deus para a nossa vida, amém? Aqui, continuando, nós vamos pular para o versículo 9 e nós vamos observar aqui algo que é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos seguir essa orientação de Deus, que fala que as virtudes, elas devem ser seguidas, são aqui virtudes recomendadas. Amém? Aqui no versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, fala assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiam tudo o que é mal, apegue-se firmemente ao que é bom, ame com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se na vossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudam com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, não amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos,
mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se viguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras. A vingança cabe a mim e eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Amém? Então aqui a palavra de Deus fala de virtudes, comportamentos que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ter, né? Como filhos de Deus. Amém? E muitas vezes, irmão, nós questionamos a vontade de Deus no que diz respeito à orientação na palavra dele. Eu sei que lendo aqui existem coisas que nós não concordamos muito, né? Em relação a pagar o mal com o bem, mas quando Deus ele começa falando que nós não devemos nos conformar com esse mundo, é justamente não achar que é normal fazer aquilo que é errado, mas sim ter uma nova mente, a mente de Cristo, que vai aceitar essas orientações de Deus para a nossa vida. Quando uma pessoa ela tem a mente transformada pelo Espírito Santo, essas recomendações que nós acabamos de ler, elas são mais aceitáveis a ela. Amém? O amor de Deus, ele começa a brotar no nosso coração. E ele não é apenas um sentimento, mas é algo que nos leva a praticar, amém? As nossas atitudes, elas vão realmente mostrar aquilo que está no nosso coração. Então, quando uma pessoa ela tem um coração voltado para Deus, ela tem uma mente transformada pela palavra do Senhor, ela vai conseguir seguir essas orientações de Deus, amar as pessoas, fazer as coisas a Deus com dedicação, até mesmo na hora da dificuldade ela vai conseguir o que? Ter paciência, né? Ser perseverante, abençoar aqueles que estão perseguindo. O que são tudo isso? Isso são os frutos do Espírito Santo, amém? A partir do momento em que nós abrimos o coração a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer com que nós passamos a produzir esses frutos, amém? E não é algo que nós sozinhos iremos conseguir realizar. Eu não posso aqui pegar esse texto e falar, olha, a partir de hoje eu vou fazer isso e aquilo, sem a ajuda do Senhor, amém? Nós só conseguimos realizar isso, ter essas atitudes, quando de fato o nosso coração ele começa a ser transformado. Mas então, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos cada dia mais nos encher da presença de Deus e nos encher do Espírito Santo. Essa palavra hoje, ela veio justamente para isso, né? Para despertar o nosso coração. Se nós lermos aqui no livro de Filipenses, vamos ler aqui Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo Romanos. Depois de Romanos, vamos aqui para o livro de Filipenses, capítulo 2. Amém? Filipenses capítulo 2, nós vamos ler aqui no versículo 13, ele fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, abrir o coração para que o Senhor venha transformar nossa mente, o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a vontade de Deus, ela é despertada em nós, porque é Deus que vai colocar o desejo no nosso coração. Ele vai colocar o querer da mudança, não apenas o querer mudar, né? O querer ter essa transformação, mas Ele também vai operar o realizar. Então, tudo começa em Deus. Amém? É Deus que vai colocar esse querer no nosso coração. Então, hoje nós estamos aqui
lendo essa palavra e ele já está colocando em nós o querer o quê? Fazer a vontade do Senhor, amém? O querer seguir essas orientações de Deus, amém? E também ele vai nos ajudar a realizar, não apenas ficar na vontade, nossa, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero fazer tudo diferente, não apenas ficar nisso, querendo, mas sim colocando em prática. Então, o Senhor, ele começa a boa obra em nós e ele é fiel para terminar. Ele começa despertando o nosso coração e ele também nos ajuda a realizar a sua vontade, porque a palavra de Deus fala, segundo a sua boa vontade. Então, é Deus que vai despertar essa boa vontade em nós, a vontade da mudança, do arrependimento, essa vontade que vem para nos despertar, para fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor, amém? Aí depois ele vai falando assim, fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecerá como luzeiros no mundo. Amém? Então, quando nós começamos a praticar, viver realmente a palavra de Deus, nós iremos começar a fazer a diferença, nós iremos começar a andar na contramão do mundo, né? Não fazer aquilo que fazer as coisas do mundo como normalmente uma pessoa que ela não conhece a Deus, ela acaba fazendo como se fosse certa. Mas o que nós iremos fazer? A diferença, fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. E ele até fala que nós vamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandecerá como luzeiros no mundo. Ou seja, a luz de Jesus ela vai brilhar em nós e através de nós, amém? Aí ele fala aqui um ponto que eu vou até comentar em relação à geração pervertida e corrupta. É em relação, irmãos, ao tempo que nós estamos vivendo. Nas semanas passadas, nós estivemos realizando um estudo a respeito da volta de Jesus, mas no sentido de preparação. Quais são as instruções de Deus, as instruções que estão na palavra de Deus para que nós venhamos realmente nos preparar, não no sentido de ficar assustados, amedrontados, que Jesus vai voltar, ficar assustado com os sinais, não. Mas no sentido de que a cada dia a nossa vida está sendo realmente separada para Deus. Amém? Hoje, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles realmente vão fazer a diferença. A palavra de Deus fala que nos últimos dias os homens eles seriam amantes de si mesmos, orgulhosos, soberbos, né? A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Então nós sabemos, irmãos, que a cada dia isso tem acontecido. Nós vemos nos noticiários, nós vemos muitos exemplos, coisas que nós até pensamos, nossa, como é possível um ser humano fazer isso? Enfim, isso faz parte das profecias, né? Que vai se cumprir nos últimos tempos, e nós, como filhos de Deus, nós temos que fazer a diferença e estar alicerçado na palavra do Senhor. Para quê? Para que realmente a luz de Deus, ela venha brilhar no nosso coração, amém? Então, ele vai falando mais assim, no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Então, nós precisamos preservar a palavra de Deus no nosso coração. E uma pessoa com uma mente renovada, uma mente transformada, ela vai preservar a palavra no coração. O que nos ajuda a permanecer é a fé. E a fé vem como? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Amém? Através da fé nós recebemos a salvação, através da fé nós conquistamos as bênçãos que o Senhor alcançou na cruz por nós. Então nós precisamos nos manter firmes na fé. E para nos manter firmes na fé, nós precisamos preservar a palavra da vida. A palavra de Deus, ela gera a vida de Cristo no nosso coração. E essa vida nos dá força para que nós venhamos desfrutar, ainda que no meio da dificuldade, nós venhamos desfrutar das bênçãos do Senhor, desfrutar da alegria do Espírito Santo na nossa vida. Amém? E nós vamos ler aqui um outro
o outro texto que está aqui no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, amém? Essa palavra ela vai complementar essa mensagem que nós não, né? Que o Espírito Santo ele trouxe ao nosso coração. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vou ler aqui na versão transformadora. Eu não sei qual é a tradução que você possa estar usando, tá bom? Mas eu creio que Deus ele está trazendo o entendimento ao nosso coração. Amém? Então diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ele vai falar aqui, na verdade, dos frutos da carne, né, que é a imoralidade, a impureza, a idolatria, a feitiçaria. Mas ele fala assim no versículo 22, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Então aqui nessa referência de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, nós podemos observar que a única maneira de nós realizarmos a vontade de Deus, né, andar no Espírito, a palavra de Deus fala, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, realizar os costumes desse mundo. Então, nós precisamos andar em espírito, né? Então, a palavra de Deus, ela vem justamente para nos renovar, para que a gente sempre venha ter a força para sempre estar mais e mais buscando a Deus. Então, é por isso que ele também fala aqui que nós devemos deixar. Deixar o quê? Que o Espírito Santo venha guiar a nossa vida. Amém? Isso é uma questão de escolha, porque quando nós lemos lá no livro de Romanos que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né, mas deixar que Deus ele venha renovar a nossa mente, isso é uma questão de decisão, amém? Nós precisamos decidir. Se nós queremos andar com Jesus, nós vamos precisar abrir mão da nossa vontade. E a nossa vontade que eu falo é no sentido da vontade da carne. A natureza humana, ela vai lutar contra o espírito. O que a natureza humana quer é contrário à vontade de Deus, é contrário à vontade de espírito. Então, para que nós venhamos andar em espírito, nós precisamos fazer uma escolha de realmente querer andar em espírito, andar na presença de Deus. Claro, de nós mesmos, irmãos, nós não vamos conseguir realizar a vontade de Deus. É Ele que vai realizar em nós o querer e Ele vai nos ajudar a justamente fazer aquilo que é certo. Amém? Mas para isso nós precisamos escolher, deixar que Deus venha realmente transformar a nossa mente, deixar que Ele venha nos moldar através da sua palavra. A semente ela é plantada, amém? E ela precisa penetrar no mais íntimo do nosso coração. Então, quando nós realmente desejamos uma mudança, essa palavra ela vai entrar e ela vai realizar a vontade de Deus na nossa vida, amém? Então, nós precisamos escolher, deixar que o Espírito Santo ele venha guiar a nossa vida, porque essa é a nossa única chance de não satisfazer a vontade da carne. A nossa única chance de fazer a vontade de Deus é quando nós vamos deixar que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, ele venha guiar a nossa vida, amém? E aí ele vai falando aqui que a vontade do Espírito, ela é contra a vontade da carne, né? E essa luta, ela é o tempo todo. Paulo, ele até falava sobre isso, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava cometendo. Por quê? Todos nós passamos por essa luta,
na mente, no coração. Muitas vezes nós desejamos fazer algo que não agrada a Deus. Então, por isso que o Senhor fala que nós não devemos nos conformar, mas sim sempre estar renovando. E quanto mais nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, mais o nosso espírito vai ser fortalecido e mais nós teremos força para escolher fazer a vontade de Deus, né? Pedindo sempre ao Senhor. Existe na oração do Pai Nosso, o Senhor, na oração modelo, né? O Senhor Jesus, ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E aí ele fala assim, não, aí ele vai falando mais na frente, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, às vezes, a gente até pede muitas coisas a Deus e a gente acaba esquecendo de pedir algumas coisas que são importantes. Não, nós sempre devemos pedir: Senhor, livra-me do mal, livra-me da tentação, Senhor, me ajuda. A oração, ela também é muito importante, como nós lemos aqui na palavra de Deus, que nós nunca devemos parar de orar, né? Então, a comunhão com Deus é através da sua palavra, da oração, do louvor, da súplica, amém? E pedir mesmo ao Senhor: me ajuda a fazer a tua vontade, livra-me da tentação, me livra do dia mal, Senhor, fortaleça a minha vida. Pai, o Senhor me deu uma palavra hoje, Senhor, que essa palavra ela venha produzir frutos na minha vida, que o Senhor venha, Senhor, me limpar cada vez mais, Senhor, me ajuda a sempre estar com a mente renovada, que eu não venha me deixar levar pelas coisas desse mundo, ao ponto de achar que é normal fazer a vontade da carne, sempre, está sempre levado pela vontade da carne. Amém, irmãos? Então, nós devemos sempre buscar ajuda no Senhor, porque Ele é o único que pode nos ajudar. O Senhor Jesus, Ele realizou a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele se entregasse no nosso lugar, amém, levasse os nossos pecados. Através do sangue de Jesus nós somos lavados, purificados, amém. E então Ele realizou a vontade de Deus, se entregou por nós. E hoje a vontade de Deus é que nós venhamos sempre buscá-lo, que nós venhamos sempre deixar com que Ele realize aquilo que Ele tanto deseja fazer na nossa vida, amém? Então, que essa palavra, ela venha realmente a cada dia mais. Hoje é mais um dia que o Senhor nos dá, que o alimento. Hoje mais um dia de despertamento. Amanhã, quando nós lermos a palavra do Senhor, vai ser mais um dia que o Senhor vai estar nos renovando, e assim nós iremos caminhar com Jesus até o último dia, né? Preservando a palavra da vida. Glória a Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele venha falar mais ao seu coração, amém? Pega essas referências, se você quiser continuar lendo aqui no livro de Gálatas, que ele vai falar justamente o que é a vontade da carne, quais são os frutos do Espírito. E vou até, para terminar, ler aqui no versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Amém? Então, hoje essa palavra ela veio nos renovar mais uma vez, e que nós venhamos sempre pedir ao Senhor essa ajuda. Nós sempre venhamos estar com o coração aberto para Ele, que nós sempre venhamos deixar que Ele venha nos moldar da maneira que agrada a Ele, e lembrando sempre que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E nós só vamos experimentar a vontade dEle quando a nossa mente é renovada, quando nós decidimos realmente seguir ao Senhor Jesus, amém? Então vamos fazer uma oração em cima dessa palavra, nós vamos orar, amém? Nós já sabemos que a vontade de Deus é que nós venhamos ter uma vida dedicada a Ele, e Ele está nos mostrando aqui o caminho, e eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai realizar aquilo que Ele deseja na nossa vida, amém? Então feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graça por essa palavra, por essa semente plantada ao nosso coração. E nós queremos pedir, Santo Espírito de Deus, venha cada vez mais nos despertando, venha, Senhor, cada vez mais fortalecendo a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, nos conformar com esse mundo, não nos deixe, Senhor, se deixar levar pela vontade da carne ao ponto de
de nem perceber que estamos totalmente contrários à tua vontade, estamos te desagradando. Ó nosso Deus, nosso Pai, e se existe algo em nós que está te desagradando, que nós não estamos nem percebendo, porque assim como Davi orou, nós queremos orar. Olha, Senhor, para dentro de nós, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Tu és aquele que sonda os nossos corações, Tu és aquele que conhece o mais íntimo do nosso coração. Então venha, Senhor, transformando a nossa vida, muda, Senhor, a nossa maneira de pensar. Eu sei que muitas vezes nós vamos precisar abrir mão de conceitos, porque existem pensamentos que acabam muitas vezes entrando em confronto com a tua palavra, com a tua vontade, mas que nessa manhã, que nesse momento, meu Pai, eu não sei a que horas essa pessoa vai estar recebendo essa palavra, seja de manhã, à tarde, ou à noite, ou na madrugada, mas que nesse momento o Senhor venha sobre a nossa vida, renova a nossa mente, porque nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, nos ajude a cada dia. Pai, o Senhor nos fala sobre amar as pessoas, sobre perseverar na hora das dificuldades, ter paciência, sobre fazer o bem ao invés do mal, retribuir o mal com o bem. E nós sabemos que, humanamente falando, é tão difícil fazer isso, mas quando nós deixamos o Senhor nos transformar, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, que é o Senhor mesmo que vai realizar em nós esse querer, o querer da mudança, como também o realizar, Pai, que nós venhamos, através dessa palavra, entender que é o Senhor que vai nos dar as condições para obedecer. E é o Senhor que nos fortalece, nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Nós não devemos nos preocupar com isso, porque é o Senhor que vai guiar a nossa vida através do Teu Santo Espírito. Então pedimos, Santo Espírito de Deus, guia a nossa vida, guia os nossos pensamentos, as decisões que nós iremos tomar, as decisões que nós poderemos precisar tomar no decorrer dessa semana, desse mês, do próximo ano. E que o Senhor venha sempre nos ajudar a realmente andar no caminho do Senhor, a fazer realmente aquilo que te agrada, que seja um prazer para nós, que a cada dia o nosso espírito venha a ser fortalecido através da palavra de Jesus e que nós venhamos, Senhor, a cada dia mais ter o entendimento do Teu reino para a nossa vida. Meu Deus, eu oro por aqueles, Senhor, que estão passando por algum problema, alguma dificuldade, Senhor, vem de encontro agora essa pessoa, levanta aquele que está caído, fortaleça aquele que está fraco, traga o ânimo àquele que está desanimado, até mesmo aquele que perdeu a esperança. Ó nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o princípio e o fim, nós não podemos ter nada, mas através do Senhor, o Senhor faz novas todas as coisas. Meu Deus, eu te peço, Pai, ajuda essa pessoa a compreender que na Tua vontade ela vai viver bem, ela vai ser feliz de verdade, porque a alegria que vem do Espírito Santo é um fruto que Ele produz em nós, porque a mansidão, a perseverança são coisas que é o Senhor que vai nos ajudar a realizar. Até mesmo, meu Deus, essa pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, entrar com a Tua provisão. Aqueles que estão passando por algum problema na família, visita agora esse lar, meu Deus, e tira, meu Deus, todo espírito de confusão, de briga, de contenda, traga a paz que excede todo entendimento, a paz que é um fruto do Teu Espírito. Meu Deus, alcance cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, ajudar cada um de nós nas dificuldades, aquilo que nós estamos passando, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que o impossível para o homem é possível para o Senhor. Aquilo que nós achamos que nunca vai acontecer, que é impossível, mas o Senhor, através da Sua vontade, faz o milagre acontecer. A Tua palavra diz, agindo eu, quem impedirá? E quando o Senhor começa a agir, nada, nem ninguém pode impedir o Teu agir. Ó Senhor, e a Tua vontade hoje sobre nós é um coração despertado para a Tua vontade, Senhor. E nós pedimos que a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, venha a se realizar na nossa vida. Que nós venhamos viver, que nós venhamos experimentar a Tua vontade. A Tua palavra diz que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar. Então, Senhor,
nós recebemos a bênção que vem de Jesus, através da palavra, através do que Ele fez na cruz por nós. Nós recebemos as bênçãos que Ele conquistou nas regiões celestiais, crendo que muito mais o Senhor irá fazer na nossa vida. Obrigado por essa palavra, obrigado por cada pessoa que foi alcançada, que será alcançada através dessa mensagem. E que o seu nome, Pai, seja glorificado, toda a honra, glória seja dada a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que a cada dia o Senhor Jesus, Ele venha renovar a nossa vida. Amém. Antes de terminar a live, eu quero só dar um recado aos irmãos. Nós teremos culto na nossa igreja, eu creio, amém, a partir de quarta-feira. Nós estamos passando uma pequena reforma na igreja, então por isso que nós realmente estamos fazendo o culto online hoje, amém? A partir de amanhã, irmãos, nós vamos iniciar um propósito do projeto de vida. Então hoje, né, a igreja vai estar aberta de 7h30 da manhã até às 9h30, e à noite, à tarde, né, a partir das 5h30 da tarde até às 7h30 da noite, nós estaremos entregando aos irmãos que ainda não pegou o seu projeto de vida. E a partir de amanhã vai ser enviado pelo WhatsApp a mensagem referente a cada área da nossa vida que nós estaremos fazendo o nosso pedido do projeto de vida. O propósito é o ano da retomada, né? 2022 será o ano da retomada, será um ano de bênção, será um ano muito abençoado para a glória de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá o direcionamento para que nós venhamos pedir algo segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele responde, amém? Então, nós não vamos fazer o pedido correndo. Cada dia nós vamos ouvir uma mensagem, amém? Uma breve mensagem. Em cima da palavra, nós vamos pedir a Deus segundo a vontade dEle. E uma coisa nós podemos ter certeza, quando nós pedimos algo que é da vontade de Deus, isso vai se cumprir na nossa vida, porque o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em realizar a sua vontade em nós. Amém? Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem aqui na página. Amém? Se você quiser receber essas mensagens aqui no grupo, você pode, aqui na página, você pode estar colocando o seu contato ali nas mensagens, que eu vou estar gravando o seu número para todos os dias estar enviando a mensagem. Amém? E nós pedimos até aos irmãos que nos ajudem em oração, né, por essa reforma que está tendo lá na igreja. E cremos que na quarta-feira já vai estar tudo resolvido, eu creio em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um domingo abençoado, uma semana abençoada. Amém? O Senhor está preparando o nosso coração para grandes coisas que Ele tem a nos entregar. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Um forte abraço e fique na paz em nome de Jesus. Tchau, tchau.